Damos graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede, para que então possamos servi-lo melhor. Um abraço a todos, que Deus abençoe ricamente-vos, não somente nesta manhã, mas à tarde e os dias que virão. Todos tenham saúde, corpo, alma, espírito. Por que sofres? É uma pergunta, uma interrogação. Porque, na verdade, toda a humanidade sofre, padece. Uns mais, outros menos. Mas há um objetivo neste sofrimento? Ou é apenas por causa da estultice, da loucura, ou por causa de erros cometidos? Porque às vezes as pessoas sofrem por causa da falta de entendimento das coisas e pensa que a vida dele é pior do que as dos outros. Mas na verdade todos sofrem, mas nem todos sofrem porque erraram, mas sofrem por causa de uma causa boa, maravilhosa. Às vezes os pais sofrem dificuldades na vida para dar uma condição melhor de vida a seus filhos, para que eles não passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram e estão passando. É uma causa nobre? Sim. Pai e mãe unidos para que os filhos tenham uma vida melhor. Que Deus abençoe a vocês que sofrem por esta causa em favor de vossos filhos. Porquanto o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, sofreu angústias terríveis, desprezos, sofreu dores por causa dos seus irmãos. Então, o Filho de Deus veio pagar o preço não por ele mesmo, portanto, ele não sofreu por si mesmo, ele sofreu por mim e por ti. E eu, por que sofro? Por quem sofro? Talvez muitos estejam sofrendo pensando que é por causa de Cristo, mas na verdade, se analisar bem os fatos, verão que estão sofrendo não por causa de Cristo, mas por causa de não estarem servindo a Cristo. Essas coisas acontecem, Às vezes nós nem percebemos. Então Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Estão vendo? Então, às vezes se sofre porque faz as coisas erradas, porque faz aquilo que não deveria fazer nisto. Mas ele está dizendo: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Veja bem que o sofrimento, ele serve para moldar também o caráter. Para isto mesmo fostes chamados. O sofrimento às vezes faz parte da vocação cristã.
porque fazia da vocação de Cristo primeiramente. Então, os cristãos estavam e estão unidos com Cristo nos seus sofrimentos, bem como na sua ressurreição. O exemplo deixado por Cristo fornece a nós este padrão pelo qual os cristãos devem entender suas próprias vidas. Cristo padeceu não por si mesmo, mas por nossa causa. E ele pagando um preço de uma dívida nossa. Então, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Mas se sofreis pelo pecado, porque estão fazendo coisas erradas, então às vezes querem se atribuir, porque eu sou cristão, porque sou crente, mas na verdade é porque você está apenas fingindo ser alguma coisa que não é. E Paulo, escrevendo isso também na segunda carta, que ele escreve a Timóteo a respeito deste sofrimento, ele fala sobre sofrer pela causa do Evangelho. E isto é algo que todos aqueles que vêm a Cristo padecerão dificuldades, sofrerão aflições, perseguições. Agora, você deve ter a tua convicção correta. Por que sofres? Por que sofres o desprezo? Por que sofres o abandono? Por que sofres a perseguição? É por causa de quê? É por causa de Cristo, é por causa da palavra, é por causa do Evangelho, da salvação, das boas novas. Então você aí examina o motivo do seu sofrimento, o motivo de por que você está sendo desprezado, abandonado e ignorado. Vejamos o que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Verso 10 a seguir. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha as virtudes. Olha o motivo do porquê Paulo sofria perseguições. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento. O procedimento honesto não é bem quisto por todas as pessoas. Tem local que você vai trabalhar, se você for honesto e justo, você não vai ser bem recebido. Propósito. Qual o seu propósito de vida cristã? Qual a sua fé manifestada nos momentos em que você é testado? Longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aí ele diz no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não sofra mais. O mundo converteu? Não. Os filhos de Deus sempre sofrem por causa da sua fé. Sempre sofreram. É porque simplesmente deixaram de ser aquilo que deveriam ser e sofrem, mas não por causa de Cristo.
Sofrem não por causa da justiça, sofrem porque são injustos, não porque são justos. Então sofrem não por causa da Bíblia Sagrada, mas porque abandonam. Sofrem não por causa dos mandamentos de Cristo, mas porque os abandonam e vão viver uma vida as quais chamam sobre si mesmos condenação. Então, se você sofre, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quando você renuncia aquilo que você descobre que não é verdade e passa a viver uma vida segundo a verdade escriturística, então você sofre desprezos, perseguições, e você então é bloqueado no seu telefone, você perde amigos, perde amigas, e tem que caminhar às vezes sozinha numa cidade, sozinho no seu bairro, às vezes até dentro da sua casa. Aí dentro da sua casa ninguém compreende você, porque agora você é uma nova criatura, você tem uma nova mente em Cristo Jesus. Aquelas coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A Bíblia se fez nova para você. A leitura da Bíblia é nova, ela é maravilhosa e ela realmente alimenta a sua alma. Então aqueles que não concordam, te desprezam, te perseguem. Mas você tem se mantido firme, confiante em quem você tem crido. 1 Timóteo capítulo 2, começando aqui no verso 9, Paulo nos diz assim, vamos começar no 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Como malfeitor, mas não por ser malfeitor. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Veja bem como a Bíblia nos prepara para o que acontecer. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A salvação que está em Cristo Jesus, a salvação que vem através da fé em Cristo. Então, esses eleitos, aqueles que Deus escolheu para viverem a vida eterna, se estão padecendo, se estão sofrendo, mas eles sofrem convictos de que estão sofrendo não porque são desleais, não porque não obedecem, não porque não se sujeitam às autoridades, mas porque amam a Cristo, mas porque amam a palavra. Então, se você está sofrendo por causa da palavra, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele advertiu, ele nos instruiu e continua nos instruindo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E como que nós queremos vencer? É através de provas, de lutas e provações que nós provamos o quanto amamos ao Senhor. É nas dificuldades que se prova o real amor. É nas dificuldades que se prova o quanto se considera um amigo. É nas dificuldades que se prova o quanto se respeita uma pessoa. É quando as coisas não vão indo muito bem, é que se mostra o que se tem por dentro a respeito do próximo. Então nós vamos com esta Bíblia Sagrada, a qual todos os nossos irmãos de séculos passados venceram o diabo, nós também continuaremos vencendo. Você está vencendo pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus, este eterno Criador, te abençoe ricamente, te fortaleça em todos os momentos da sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e desde já agradecemos por tudo. Deus vos abençoe, fortaleça. Estaremos orando por vós, orem por nós e Deus nos abençoará a todos. Amém.